Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Riscando e Costurando. Meu nome é Graziele, sou professora na área do vestuário, de modelagem plana manual, modelagem plana informatizada, corte e costura, costura e moulagem. Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para aquelas pessoas que são iniciantes dos equipamentos que é necessário para utilizar na costura, aqueles que são essenciais, né? Numa próxima oportunidade, eu vou estar falando sobre equipamentos que fazem o diferencial, mas hoje nós vamos falar somente daquilo que não pode faltar. Então, para quem vai começar ainda, muitas vezes fica perdido com tanta informação que nós temos no mercado hoje e às vezes ele não quer investir tanto, né? Quer começar aos poucos e investir menos. Então é necessário que ele compre os materiais ou equipamentos, né? Ou as ferramentas adequadas, simplesmente porque ele vai fazer a princípio. Tá? Então, para você que vai aprender a costurar ainda, então o ideal é os equipamentos que nós vamos falar agora. Eu também tenho um outro vídeo anterior, onde eu dou dicas para comprar a primeira máquina de costura, né? E observar bem qual é o trabalho que você vai realizar, para também você não investir numa máquina que vai ficar lá parada na sua casa, ou que às vezes vai ficar com funções que não, pagar caro numa máquina e funções que não vai te trazer nenhum valor, que você não vai usar, e enfim. Tá? Então, muitas vezes compensa você comprar uma máquina usada, muitas vezes compensa você comprar uma máquina mais simples, vai depender muito do segmento que você tá a fim de realizar, né? Quais são os trabalhos. Mas vamos lá ao que interessa. Hoje, sobre os equipamentos. Então, obviamente que na máquina de costura a gente precisa das agulhas. Então, qual é a dica que eu trago para vocês? Observar bem que tipo de agulha que você vai precisar. Porque para máquina industrial é uma agulha, para máquina caseira é outra agulha. As espessuras da máquina, de acordo com o tecido que você vai trabalhar, elas mudam. Então, às vezes, vai ter agulha mais fina, agulha mais grossa, né? No qual você precisa ficar atenta. Essas tem uma numeraçãozinha, que é um código, no qual você vai saber se é para tecido mais leve ou para tecido mais pesado. Futuramente eu faço um vídeo relacionado às agulhas para vocês. Nós temos que observar também a classificação das agulhas, que é para qual máquina você quer, se é galoneira, se é reta, se é overlock, tá? Então, observar bem. E outro detalhe, tem máquina reta que ela tem o cabo grosso e tem o cabo fino. Tem algumas que vai ter cabo grosso, outras que vai ter cabo fino. A gente também precisa observar isso para não ocorrer de você chegar em casa e a agulha não servir na máquina que você precisa. Essa daqui que eu mostrei para vocês é de uma máquina industrial, né, da marca Singer, essa agulha, mas tem de várias marcas. E as minhas máquinas são industriais, por isso que eu tô mostrando aqui industrial para você, tá bom? Aqui, agulhas de mão. Eu gosto desse pacotinho aqui porque ele vem vários tamanhos aqui, então eu posso trabalhar várias coisas, mas daí fica a critério, você pode comprar avulsa, né? Porque às vezes, principalmente quando a gente está iniciando, é importante a gente às vezes alinhavar, vai ter que dar um pontinho aqui, um pontinho ali, então é importante a gente ter. Na alfaiataria a gente usa muito a agulha de mão também, e em casa, né? Agora, já na indústria, a gente usa muito pouco. Na indústria, você já tem que ter uma agilidade e o processo tem que fluir. Então, não, a gente quase não usa uma agulha de mão na indústria. Aqui nós temos as bobinas. Aqui eu tenho diversas bobinas, né? Essa daqui é bobina de máquina industrial, que tem 3 cores. Vou mostrar só uma aqui para vocês. Tá? Essa daqui é de máquina industrial, então aí vocês vão observar também se a sua máquina é industrial ou se é caseira.
E eu aconselho ter no mínimo 2, e o máximo tanto que vocês quiserem. Porque 2 é enquanto você tá costurando uma, tá enchendo, usando uma na hora que você tá costurando, tá enchendo outra para você a hora que acabar. Aí você utiliza aquela que tá lá em cima. E se você tem várias coisas que você costura, né? Então é bom deixar ali uma sempre meio que cheinha, para na hora que você for utilizar, agilizar o processo. Calcadores. Calcadores, esse aqui é o comum, né? É o que vem normalmente na máquina reta, tá? Então, esse calcador é o que é o essencial, né? Para você começar a costurar, esse aqui já basta. Mas existem calcadores para diversas funções. Esse aqui, por exemplo, é para zíper, ó. Esse aqui é para zíper comum, esse aqui para zíper invisível, tá? Então, e daí tem para pesponto, para franzido, para diversas funções, e vocês vão comprar ou se equipar de acordo com o que você mais faz no seu ateliê, no seu estúdio, ou no seu quartinho, né? Enfim, o que você mais faz na costura. Aí você vai equipar comprar os seus calcadores. Na máquina caseira tem um conjunto que vem, assim, que você compra, que vem, nossa, para fazer tudo, quase tudo, para fazer muita coisa. É um joguinho assim que vem diversos calcadores. Na máquina industrial a gente compra assim avulso nas lojas. Nós precisamos também ter chave de fenda, tá? Aqui eu tenho 2 tamanhos, ó. Essa pequenininha aqui eu uso para caixa de bobina, para regular a minha linha, né? Para soltar ou apertar o ponto que vai estar embaixo ali na hora que eu tô costurando, né? Que é o que tem na bobina, nessa bobina que vocês viram aqui. Então, tem uma caixinha de bobina que vai aqui, que vai engatada lá na máquina, e quando ela solta a linha, ela precisa ser regulada, ou afrouxada, ou mais apertada. E aí, eu vou regular no parafusinho com essa chavinha aqui. Essa chave aqui maior, eu utilizo para trocar o calcador e fazer outras manutenções na máquina. Então, você vai observar qual é o parafuso da sua máquina para você comprar a chave de fenda adequada. Essa pequenininha aqui é igual para todo mundo, ó. A outra, às vezes, pode ser que modifique. Esse daqui é o descosador. Dá para ver aí? Aí. Essa ferramenta aqui, é bom vocês terem mais de uma também, mas enquanto puder comprar só uma, né? Mas é bom vocês terem mais de uma porque ela é muito boa para desmanchar costura, né? E ela auxilia bastante, bem interessante. Tesouras. Então aqui tem aqui essa daqui que eu uso para cortar tecido, ó, pode ver que ela tem uma parte aqui embaixo mais reta, tá? Porque é onde você vai apoiar ali na mesa para você cortar, tá? Essa daqui eu uso para cortar papel. Essa daqui eu uso para arremate. Ó. E tem mais uma que eu esqueci de pegar, mas é uma médiazinha que também eu uso para fazer pequenas coisas. Gente, é importante nas tesouras você ter pelo menos essas daqui. A de tecido, a de papel e a de arremate. Por quê? A tesoura de tecido ela tem que ser muito bem cuidada. Você não pode cortar papel com ela, você não pode deixar ela cair no chão, que tudo isso faz com que ela perca a fiação dela, então ela fica cega. Então tem que cuidar muito das tesouras. E aí, essa daqui de papel, eu gosto dessa grande, porque normalmente, muitas vezes é papel duro, né, para fazer gabarito, então é melhor a grande do que uma pequena. Tem muita gente que usa aquela escolar, não tem problema nenhum, mas eu prefiro uma maior. Essa daqui
são os marcadores de tecido. Às vezes eu preciso fazer um bolso embutido, marcação de uma prega que você vai fechar até um determinado lugar, a marcação de um bolso para poder chapar ele atrás, então, ou na frente, um detalhe, qualquer coisa. Eu vou precisar de marcadores para isso. Então, existem marcadores adequados. Existem essas canetinhas, essa daqui, por exemplo, de um lado, ela tem cor, do outro, ela é como se fosse uma borrachinha, ó. E aí você pode fazer o risco que você quiser e depois você consegue apagar. Essa daqui ela sai com o ferro, tá? Passou o ferro, ela sai. Tem um giz de alfaiate, que eu não tô com nenhum aqui hoje, mas o giz de alfaiate você encontra em qualquer armarinho e é muito utilizado também. Tem gente que usa o giz escolar, eu particularmente não gosto porque ele é grosso. E eu tenho uma dica para vocês bem bacana, que é o sabonete. Adoro usar o sabonete e não tem gasto, né? Então, o sabonete, quando você tá lá naquele finzinho assim, que ela tá pequenininho, você pode utilizar ele para poder fazer seus riscos. A outra coisa que a gente utiliza, fita métrica. Essa é a nossa companheira. Aqui, a fita métrica, o que que a gente precisa observar? Se ela tem os centímetros e os milímetros, porque nós trabalhamos no Brasil com com a unidade de medida em metros, né? Então, nós precisamos do centímetro e dos milímetros para fazer modelagem, tá? Ó, do outro lado ela tem os centímetros e tem a marcação de meio milímetro, não tem todos os milímetros aqui. Então, eu gosto mais para utilizar desse lado aqui, ó. E vocês vão encontrar aí, às vezes, fita métrica que tem polegadas, mas não é a nossa unidade de medida no Brasil. Lá fora, em outros países, utiliza-se muito a polegadas, mas aqui não. Alfinetes, é muito bom, como eu disse para vocês, às vezes alfinetar as coisas, né? Ou às vezes você precisa cortar uma peça, então tem esse alfinetinho de cabeça e esse alfinetinho aqui, tá? Que daí a gente utiliza para poder alfinetar as coisas para facilitar na hora da costura. O ferro é muito importante, o ferro, porque a gente passa muitas coisas conforme a gente faz, precisa passar às vezes uma gola, uma entretela, então é necessário um ferro dentro do ateliêzinho de vocês e uma tábua de passar ou às vezes em cima da mesa, né? Eu providenciei isso aqui. Existe uma mesinha própria, pequenininha, né? Até existe para comprar. Tem um ferrinho também pequenininho para você ter ali no ateliê. Mas eu improvisei aquela ali e gosto bastante porque eu levo para onde eu quiser e trabalho ali com ela. E para finalizar, essas duas ferramentas aqui a gente utiliza na overlock e galoneira, que é a pinça, né? Essa daqui, ó, ela tem um pescador aqui atrás, o ideal é ter esse pescador, é melhor, tá? Porque daí a gente consegue puxar a linha ali dentro. Então, essa daqui é para quem tem overlock e galoneira, para auxiliar na passagem de linhas, tá? E essa daqui que é a chave Allen, ó. Ela é hexagonal aqui na pontinha dela, bem pequenininha. O parafusinho da overlock e da galoneira é muito pequenininho, bem minúsculozinho. Então, a ideal essa daqui é a ideal. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. As principais ferramentas que a gente precisa ter, que não tem para onde fugir, dentro do nosso ateliê, a nossa caixinha de ferramenta para costura. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais!